Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Café com Visão. Eu tenho sido tão abençoado com esses vídeos e tem me inspirado a ouvir testemunhos, irmãos que têm aberto o seu entendimento para compreender como se vive a vida cristã. Olha que interessante, quando Deus ele te chamou, Deus colocou você em um ambiente perfeito, porque Deus viu que era bom tudo o que Ele fez. E você é alvo do amor de Deus, você é amado, perdoado, você é justificado, você tem um Pai que te ama. Lembro alguns anos atrás eu li um livro, hoje é uma senhora de 80 anos de idade, uma grande pregadora. Ela dizia que ela tinha muito medo porque a sua avó teve um câncer, a sua mãe teve um câncer. E ela tinha muito medo do câncer. E ela entendeu o amor de Deus sobre a vida dela. E a Bíblia diz que você foi feito justiça de Deus em Cristo Jesus. E você morreu, você foi sepultado e você ressuscitou com Cristo. Por quê? Para viver uma nova vida. E ela entendeu que Deus tinha uma nova vida. E um dia o diabo atacou e perguntou para ela, você vai ter exatamente o que uma herança familiar. Ela perguntou para o diabo, mas qual família? Qual pai e qual mãe? Porque eu nasci de novo e eu tenho uma nova vida. Os anos se passaram, ela nunca teve um câncer. Nós precisamos permanecer diante da nossa identidade. Somos amados, somos perdoados e pisamos num chão muito firme. Eu compartilhei na semana passada sobre problemas. Então, um laudo médico pode ser um problema, uma situação complicada no casamento pode ser um problema, a carência emocional pode ser um problema, os frutos que não chegam pode ser um problema, a vida financeira pode ser um problema. Então, tem muitas situações que podem ser um problema. E como eu contei para você a história de uma pregadora que hoje tem 80 anos de idade. O que aconteceu com ela? Ela estava diante de um problema. E simplesmente o problema se reverteu num testemunho muito poderoso sobre a vida dela. E eu comecei a falar na semana passada sobre Paulo e Ana, mas eu não me aprofundei. E Ana tinha um sonho de ser mãe, mas simplesmente ela não conseguia realizar e tocar no fruto de ter um filho. E Paulo tinha um espinho na carne. Mas por que estou compartilhando sobre Paulo e sobre Ana? Porque nós precisamos entender o porquê das coisas. E quando Deus fala conosco e nós entendemos o porquê, como a nossa vida fica agradável, boa. Deus é tão maravilhoso em tudo que Ele faz. Sabe quando você está passando por um problema financeiro, mas você entende que Deus está trabalhando através daquele problema, te ensinando muitas coisas através desse problema? Eu me lembro quando eu casei, era recém-casado, tantas dificuldades, tantas limitações. E eu, junto com a minha esposa, nós sentávamos no dia 30 e a gente fazia planilhas. Gastamos tanto, e a gente ia administrando, conversando, e era tão bom, porque isso nos aproximou. Hoje, eu e minha esposa, nós temos uma visão tão junta, de unidade, de projeto de vida, de projeto para casa, de finanças, de potencial junto, de leitura junto, tudo isso, porque nós tínhamos um problema no começo do casamento, a falta de recurso financeiro, isso nos aproximou e nos levou a estudar, orar e conversarmos muito sobre isso. Isso nos deu uma única visão. Eu vou dizer, casais que pensam juntos, eles prosperam juntos. Hoje em dia, quantas pessoas vai para um lado e o marido vai para o outro lado? O filho quer uma coisa, o pai quer outra coisa. Casa dividida, ela não prospera. Então, olha que interessante, um problema que eu tive me ajudou depois de muitos anos e hoje eu colho o fruto. Por isso, nós precisamos ter essa clareza, esse entendimento dos porquês, para que você possa viver uma vida gostosa, prazerosa. Às vezes, sua mulher é tão forte e você tem tantas fragilidades como homem, mas quando você tem experiências com Deus, pode ser que Deus te deu essa mulher para forjar em você uma atitude, uma identidade. É a maneira que Deus está te amando. Então, você é alvo do amor de Deus. Então, todas as coisas, elas cooperam para o seu bem. O que significa que em todas as coisas, Deus pega a adversidade para te construir.
pega o que não é bom e cria um cenário para que você possa entender sobre o amor e sobre a graça de Deus. Então, um limão, se você tomar uma limonada sem açúcar, você vai perceber que é duro de tomar. Tem gente que toma. Mas se você pegar um limão e você fazer uma limonada suíça, colocar um leite condensado, meu Deus, é completamente diferente. Então nós precisamos aprender a pegar as nossas adversidades, as nossas lutas e reverter em uma limonada suíça. Eu estou liderando uma célula e é tão interessante que eu comecei sem muitas expectativas. Aí Deus falou comigo que as coisas iriam acontecer. E não era só para eu me reunir com os irmãos, era para fazer a coisa acontecer em Deus. Então eu juntei com a minha esposa, começamos a orar, conversarmos, e isso foi poderoso. Na semana passada tinham 27 pessoas na célula. E nós estamos agora orando, planejando, reorganizando a célula para que as coisas possam continuar acontecendo. E é um problema, muita gente não tem um próximo líder, mas Deus está se movendo nesses dias, tocando no coração de algumas pessoas, nos dando estratégias novas, produzindo conexões. Então, quando você olha para o problema e você não vai para Deus, você acaba não enxergando possibilidades. Isso vai parar você, produzir tristeza, frustrações. Quer ver quantas pessoas você conhece que parou a sua vida por conta de frustrações? Frustrações fazem parte das nossas vidas, para que você possa amadurecer, mudar a forma de enxergar as coisas. Caso contrário, você vai ser uma pessoa infantil o resto da vida. Então olha que interessante, até frustrações você pode tirar muitas lições. Eu sou pastor, eu atendo pessoas pelas redes sociais, me mandando perguntas presencialmente, por telefone, videochamada, e eu fico impactado com aquilo que as pessoas falam. Porque o que as pessoas falam define o que elas creem, define a maneira que elas enxergam. E muitas tristes enxergam o problema. Quando você enxerga o problema, isso revela que a sua vida com Deus está em falta. Porque quando você está cheio de Deus e você se depara com um problema, o próprio Deus ele vai liberar possibilidades, visões, estratégia, inspiração. E isso vai ser muito especial. Você nasceu para avançar e você vai ter que aprender a desenvolver na sua vida esse princípio de ter uma vida cheia de Deus e entender os porquês de Deus. O que você está fazendo hoje assistindo esse vídeo? Por quê? Com certeza, quando você entende o porquê, tudo que você faz é por conta de um propósito. Olha que interessante. Há muitos anos atrás eu fiz um curso técnico de gestão empresarial. E faz muitos anos, eu era solteiro. E quando a professora dava aula, ela dava aula sentada. E eu percebia que ela era insegura naquilo que ela falava. Ela era uma excelente professora, mas era insegura, não tinha convicção, que nós falamos algumas semanas para trás. E eu disse para mim mesmo, puxa, ela está influenciando pessoas de uma forma insegura. Eu acho que eu posso dar palestra também e falar de uma forma diferente. E eu dei uma palestra, depois dei outra, depois entrei em algumas empresas, supermercado, faculdade, comecei a dar palestra. Isso transformou minha vida, mas por quê? Porque eu estava num curso por conta de um propósito. Então quem está por conta de um propósito, ele observa, ele percebe, ele faz conta, ele se relaciona de uma forma diferente, ele sabe como falar, porque está diante de um propósito. Então você que está me ouvindo, legal. Se você me ouve em função de um propósito, você vai anotar, isso aqui serve para isso aqui. Então você começa a construir uma visão, porque você vive em função de um propósito. Quem vive em função de um propósito, constantemente está construindo uma visão. Eu estou colocando uma base em você aqui nesses dias para que nós possamos crescer, avançar, porque você precisa viver dias felizes, amar a vida, viver intensamente o propósito de Deus com leveza, com prazer, com alegria. É tão triste, irmãos, que entregam a célula, entregam a rede, abandonam a família, desistem de empreender, irmãos que ganham pouco, mas têm um tanto potencial para prosperar, irmãos com crise de identidade, tudo isso porque eles não entenderam o porquê. Todas as coisas contribuem, todas as coisas cooperam. Eu cresci sem pai, isso vai cooperar na sua vida. Eu cresci sem mãe, isso vai cooperar na sua vida. Eu cresci
não fiz uma faculdade, isso vai cooperar na sua... Todas as coisas podem cooperar. Você precisa aprender. Eu me lembro da minha infância, eu ia vender pãozinho na rua para ajudar lá em casa. Isso com 12, 13 anos de idade. Então eu fui privado de algumas coisas que um menino da minha idade fazia. Aí quando eu cresci, desenvolvi, entendi, hoje eu percebo quão importante foi aquele momento na minha vida. Então eu vou dizer, que se você entende o tanto que você é amado, todas as coisas cooperam para o seu bem. Que o Senhor te abençoe poderosamente e até o nosso próximo Café com Visão.